Salve dois tempistas! No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como medir o tempo de janelas de um motor dois tempos usando disco graduado. Aqui eu estou usando o motor de RD 135 com pistão 1 mm e na configuração do virabrequim da DT 180, ou seja, esse motor tem 4 mm a mais de curso. Esse motor originalmente teria 136 cilindradas e agora está com 147 cilindradas por causa do virabrequim da DT 180. Esse cilindro aqui não tem preparação, é um cilindro original, então vai servir para vocês terem de base mais ou menos como funciona. Claro que cada motor precisa ser medido separadamente, precisa ser tirado todos os parâmetros de transferência, de escapamento e tudo mais, mas esse vídeo é só uma demonstração de como utilizar o disco graduado para poder medir. Então, para começar, aqui eu vou usar uma buchinha espaçadora do pedal de partida da RD, da DT 180, que é só para a gente conseguir colocar o disco graduado sem que ele encoste atrás no bloco. Então vou usar uma porquinha aqui de apoio. Aí vocês podem usar qualquer espaçador que tiver. Isso é somente para ele não encostar aqui na hora que gira o disco graduado. E esse disco graduado aí vocês podem achar na internet, tem discos prontos. Esse daqui eu tenho alguns adesivos que são colados nele. Então a gente está sempre reutilizando esse disco, né? Mas vocês podem achar no Mercado Livre, na internet, em vários lugares aí. O pessoal que costuma trabalhar com motos 4 tempos usa muito para comando de válvula, que aqui é a mesma lógica do comando de válvula. As transferências e o escapamento equivale a válvula de escape, válvula de admissão no motor 4 tempos. E como no 4 tempos tem um comando de válvula, é ele que controla toda a entrada e saída de ar combustível. E aqui o que controla a saída de ar combustível é o pistão. Conforme o pistão ele abre, conforme a janela de escape é aberta, a transferência é aberta, o pistão que controla toda essa entrada e saída. Por isso que é tão importante a gente passar o disco graduado para saber como que o motor está se comportando numa possível preparação ou até mesmo no motor original, quando possui um cilindro encamisado ou um pistão de medidas diferentes. Então, com o disco graduado no lugar, ele bem apertado, ó, vocês podem ver que não gira, ele está só girando só mesmo o disco. Aqui para a gente saber como que tá, em que grau tá, a gente está usando aqui, ó, um parafuso Phillips com um aramezinho, que ele é só mesmo para poder demarcar aqui em que grau que o disco está. Então a gente vai prender ele nessa posição aqui. Como vocês podem perceber, o arame ele fica bem reto, com todas as demarcações de graus aqui, todos esses risquinhos aqui. Esse disco tem 360 graus, que é o ciclo do motor. Então aqui está em Top Dead Center, que é o pistão em ponto morto superior, ponto morto inferior. Bem, agora com o pistão posicionado em ponto morto superior e nosso disco graduado no lugar, nós vamos utilizar aqui um calibre de lâminas de 2 décimos, né? Ou seja, 0,20. E vamos posicionar ele dessa forma aqui quando a janela de escape abrir dentro do cilindro. Por que dessa forma? Porque quando a janela de escape começar a abrir, que ela abrir um mínimo espaço, a gente vai voltar o nosso disco graduado para ele travar o pistão entre a janela de escape. Então o nosso calibre de lâminas vai ter que ficar nessa posição aqui para dar o mínimo de espaço de abertura possível na janela de escape. Então o pistão em ponto morto superior. Agora a gente vai girar o nosso disco graduado, lembrando que ele tem que estar bem apertado para ele não girar em vão, até a hora que a janela de escape aparecer. Quando a janela de escape apareceu, a gente vai posicionar o nosso calibre de lâminas dentro do cilindro e vamos voltar até a hora que ele travou na janela. Quando ele travou em cima da janela de escape, a gente vai voltar o nosso disco graduado até o ponto que o nosso aramezinho aqui de marcação ficar alinhado com o ponto morto superior aqui do disco, o Top Dead Center. Agora com o nosso arame bem reto, bem alinhado na nossa marcação de ponto morto superior, a gente vai fazer o trabalho todo do pistão dentro do cilindro, até a hora que ele travar de volta na janela de escape. Quando travou de volta a janela de escape, se a gente perceber aqui agora a nossa contagem, só tem que segurar bem certinho para ele não medir por fora. Ó, nós estamos apontando 186 graus de duração da janela de escape. Então essa é a medida da nossa janela de escape. Então agora com o escape medido a gente vai fazer a mesma coisa que a transferência. Pistão em ponto morto superior,
Vamos virar o nosso disco até a hora que aparecer a transferência. Tanto a transferência primária quanto a transferência secundária, nós vamos utilizar o mesmo método. Ó, ele travado aqui, a gente vai posicionar de volta o nosso disco. Lembrando que tem que ficar bem reto mesmo, para que não haja nenhum tipo de medida errada. Agora com ele bem reto, a gente faz todo o percurso do pistão até a hora que ele travar na janela de volta. Ó, travou na janela de novo, então a nossa transferência aqui está apontando 125 graus e meio, quase 126 graus. Essa é a medida da nossa janela de transferência. Agora a gente vai verificar o booster da admissão, ou janela tipo C. Então a gente vai abrir o nosso pistão até a hora que começou a aparecer o booster da admissão. A gente vai travar da mesma forma como foi feito nas outras janelas. Ó, vamos alinhar ele aqui em ponto morto superior, ou da mesma forma que foi feita nas outras janelas. Bem centrado, a gente vai fazer todo o percurso do virabrequim agora, até a hora que o pistão travar no nosso calibre de folga. Então a gente vai fazer a medida agora, são 131 graus da janela do booster da admissão. Ele deu um pouco a mais porque esse booster está 1 milímetro, um pouco mais de 1 milímetro abrindo antes do que a janela de transferência. Então ele está dando uma duração um pouco maior. Agora eu vou fazer um vídeo mostrando dentro da janela aqui para mostrar para vocês como que tem que ser posicionado o calibre dentro do cilindro. Agora com o pistão em ponto morto superior, dessa forma para vocês verem melhor como posicionar o calibre de lâminas dentro do cilindro. Como vocês podem perceber, o pistão está passando um pouco do cilindro. Então ele está passando na medida, são mais ou menos 1,6 milímetros que ele está passando para cima, porque o virabrequim é da DT 180. Então ele tem 4 milímetros a mais de curso, ele vai subir 2 milímetros a mais no ponto morto superior e vai descer 2 milímetros a mais no ponto morto inferior. Bem, com o pistão em ponto morto superior, faremos da mesma forma que antes. Vamos abrir o nosso pistão até a hora que ele aparecer a janela de escape. Apareceu a janela de escape, vai ser posicionado dessa forma aqui, ó, dentro do cilindro. Então a gente vai voltar até a hora que ele travar, ó. Travou, a gente vai fazer aqui da mesma forma como foi feito antes. Colocamos o nosso disco graduado em ponto morto superior. E giramos o cilindro para ele fazer toda a volta. E depois posicionamos de volta ele para ver, ó. Então de novo são 185 graus de escape e essa é a medida. Como vocês podem perceber aqui, ó, ele fica uma luminosidade de 0,20 milímetros, né? Aqui nesse caso eu não estou usando os anéis, tá só o pistão sem anéis. Depois eu vou fazer uma demonstração usando a Calc 2T para mostrar para vocês como é bem preciso nessa medida com o disco graduado, em comparação com a Calc que faz já toda a medida automatizada, né? Mas é sempre bom a gente poder passar o disco graduado para ter certeza absoluta, porque a mecânica, por mais que é um motor muito simples, ele precisa ter 100% de todas as medidas batendo, todas as janelas abrindo no momento certo, para que não haja diferença de pressão no cárter, para que tenha o escoamento certo, para que tenha um funcionamento correto do motor, sendo ele preparado ou sendo ele original. Então agora a gente vai fazer a mesma medida na janela de transferência. Ó, pistão em ponto morto superior, a gente vai fazer o percurso dele até abrir a janela de transferência. Quando a janela de transferência abriu, nós vamos posicionar nosso calibre da mesma forma de antes, dentro da janela. Alinhamos em ponto morto superior nosso disco graduado e fizemos o percurso do pistão. Ó. O pistão desceu, ponto morto inferior, voltou, travou. Então, estamos apontando de novo, 125 graus e meio, quase 126 graus. E o mesmo no booster da admissão, como foi demonstrado. E aqui mais uma dica para vocês, que é uma dica essencial no motor 2 tempos, para ele funcionar de forma perfeita, é a questão do blowdown do cilindro. Que o blowdown praticamente eu vou fazer um vídeo explicando um pouco melhor, mas o blowdown é a diferença de abertura da janela de escape e a janela de transferência. Então onde que ele vai ter toda a pressão de escoamento e de preenchimento do cilindro. Então como se mede o blowdown? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai travar como se fosse uma medida da janela de escape, para medir o tempo da janela. Zeramos o nosso disco graduado em ponto morto superior, outra vez. E fizemos o percurso do pistão até a hora que abrir a janela de transferência. Ó, a janela de transferência abriu, a gente vai posicionar ele e vamos voltar.
Travou. Então nosso blow down ele está em 30 graus. Então esse motor tem 30 graus de blow down. Como eu falei, isso é um motor original. Então normalmente o motor original da RD 135 ele vem com altura de janela de 28 mm e a de transferência 41 mm. Isso dá um blow down de 30 graus, independente se o virabrequim for da DT 180 ou se for da RD 135 original. Agora eu vou fazer de novo a medida do blow down para vocês perceberem. Ó. Pistão em ponto morto superior, baixamos ele até a hora que abriu a janela de escape. Abriu a janela de escape, agora a gente vai aqui, ó, deixamos bem alinhado a nossa marcação do disco graduado e fizemos o percurso até abrir a transferência. Abriu a transferência, colocamos o nosso calibre de folga e voltamos na nossa medida. Exatamente 30 graus de blow down. Essa é a abertura do blow down desse motor aqui em específico. Se vocês aí estiverem vendo esse vídeo e forem medindo o motor de vocês, provavelmente algumas medidas dessas vão estar diferentes, porque cada cilindro tem uma forma diferente de trabalhar. Esse aqui é um cilindro Y3, por exemplo. Se fosse um cilindro 2MX, Y4, Y1, né, 35N, 23L, que são os cilindros da RD 125 também, teria alguma diferença na medida, e principalmente porque, como eu falei, esse motor possui um virabrequim da DT 180, então são 4 mm a mais de curso, então é bem normal ele ter essa diferença de mais graus do que o original, porque esse motor aqui originalmente, uma média normalmente de transferência e escape, são 180 graus de escape e 118, 117 graus de transferência, 120, dependendo do motor, dependendo se é um cilindro encamisado, se é um cilindro original, então sempre vai ficar no meio desse termo. Bem, agora com todas as medidas do nosso motor de RD retirados pelo disco graduado, agora eu vou mostrar para vocês aqui pela Calc 2T, que é a nossa calculadora de motores dois tempos aqui. É uma ferramenta essencial para quem quer trabalhar com motores de preparação ou até mesmo no motor original para ver como é que ele está funcionando. Então vamos aqui no dado base, que eu já deixei já pré-estabelecido. Como vocês podem ver, pistão 59 mm, 54 de curso, que é o virabrequim da DT 180, 100 mm da biela, que é a biela original da RD 135. Aqui eu deixei o volume da cama em 13 ml, que normalmente é o que é o motor da RD original, né? São 12,5, 13. A questão aqui, distância do topo da janela do cilindro são 27,8 mm. Como vocês podem perceber, então deu quase exatamente o que a gente mediu. Eu medi 185 graus, passando um pouquinho, e aqui está marcando 185 graus e meio. E levando em consideração o 1,6 milímetros ali, que quando medi o topo do cilindro, o pistão passava um pouco para fora, né? Porque é um virabrequim da DT 180, né? Como eu falei, ele sobe 2 milímetros a mais e desce 2 milímetros a mais. Então quando a gente vai ver aqui nas janelas de transferência, então com nossas transferências aqui alinhadas, como vocês viram no vídeo, né, todas as medidas de transferência ficaram muito aproximadas do que a Calc 2T consegue calcular pelo próprio software. 131 graus aqui no booster da admissão. E se vocês perceberem aqui, ó, graduação de blow down, quando eu medi, estava dando 30 graus de blow down. Aqui deu 27 graus por conta da janela do booster da admissão, que está diferente das outras janelas. Se eu colocar o booster da admissão aqui em 40,7 graus, já estabilizou no nosso 30 graus de blow down que a gente tinha retirado na medida do cilindro. Então por isso que é tão importante a gente medir todas as janelas para saber se todas elas estão abrindo no mesmo tempo. Até a Yamaha, a Aprilia, Cagiva tiveram vários design de cilindro, alguns cilindros com as transferências primárias ou secundárias abrindo antes, abrindo depois. A Yamaha começou com um novo design de janela na década de 80, abrindo todas as janelas de transferência no mesmo tempo, que para mim é o design melhor que fica, o motor responde de uma forma melhor. E esse motor, como ele é um cilindro original, para vocês verem que mesmo sendo cilindro original, ele já tem medidas de transferência e de escape bem alto para um motor desse. Por isso que é importante a gente frisar ali que, como tem um virabrequim da DT 180 com 54 mm de curso, esse motor automaticamente já começa a ter uma graduação de escape e cilindro mais elevada. Tanto que se eu colocar aqui, ó, 50 mm de curso, que é o motor da RD original, ó, de 185 ele já caiu para 174. Aqui levando em consideração a medida dele original, ó, de 185 caiu para 184 graus.
E a janela de transferência, que já estava em 125 graus, já caiu aqui para 117 graus, como eu falei no começo do vídeo, que é a medida normalmente do motor original, e 125 o booster da admissão. Então, por isso que é muito importante a gente medir sempre todos os motores, independente. Ah, mas eu já fiz várias preparações no motor e eu copio uma receita. Cara, receita não dá certo. Cada motor tem que ser preparado individualmente. Cada projeto tem que ser feito individualmente, porque a preparação não é receita de bolo. A preparação vai ser feita para alguém poder rodar com a moto, independentemente de se é uma estrada, se é competição, se é um terreno acentuado, se é uma moto de arrancada, de veloterra. Então cada projeto precisa ser estabilizado e feito da maneira correta. Então pessoal, esse foi o vídeo de como utilizar o disco graduado para medir as janelas de transferência e escape de motor 2 tempos, né? Então isso aqui é uma ferramenta essencial para esse tipo de motor, seja que você quer fazer um motor de arrancada, de pista, de rua, ou até mesmo motor original, para você aprender como que funciona esse tipo de motor. Então manda esse vídeo aí, compartilha ele com seus amigos aí que gostam de fazer esse tipo de trabalho, que querem aprender mais. Se você gostou, curta esse vídeo. Se caso tiver alguma dúvida, deixa nos comentários embaixo aí, que conforme o tempo for passando eu vou descarregando mais vídeos com teste no dinamômetro, testes com transferência e escape, alternando elas, abrindo antes, abrindo depois, como eu falei anteriormente. Então fica ligado aí nos próximos vídeos. Valeu, pessoal!